Oiê, tudo bem com vocês? Passando por aqui hoje rapidinho para compartilhar uma palavra com vocês. Uma palavra que o Senhor me deu hoje, no momento em que eu estava ali no secreto. Eu estava falando com o Senhor, eu pedi para que Ele me desse uma palavra. E eu entendo que sempre que o Senhor fala comigo, Ele quer sim edificar a minha vida, mas Ele também quer edificar vidas através da minha vida. E é por isso que eu sempre compartilho. E hoje o Senhor falou comigo em Êxodo 2. E eu ouvi claramente essa voz. E talvez você não entenda como que é isso, mas é uma voz que fala dentro de você, que ela é silenciosa ao ouvido de outros, mas para você ela faz muito sentido, ela ecoa dentro de você. E foi assim comigo hoje mais uma vez, Êxodo 2. E de cabeça eu não lembro qual que é a história de Êxodo 2, então quando eu fui aqui para Êxodo 2, eu me deparei com a história do nascimento de Moisés. E é uma história muito conhecida. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje nessa palavra sobre o nascimento de Moisés? Mais uma vez, né? Uma história que eu já conheço tanto. E o Senhor me deu um título e Ele falou assim, saindo da bolha da conformidade. Então eu acho que esse é o tempo. Eu tenho falado muito com muitas pessoas sobre que esse é o momento, agora é a hora. E que nós precisamos romper, sair dessa bolha da conformidade. Nós não podemos nos conformar no mundo em que nós estamos, na cidade onde nós estamos, na família que nós estamos, com o negócio que nós estamos. É hora do romper. E então eu fui ler novamente a história de Moisés e aí eu me deparei com aquelas personagens e os personagens falaram muito comigo e é sobre cada um deles que eu quero compartilhar essa noite com vocês. Então primeiro a gente vai falar sobre Moisés, né? Moisés nasceu ali num tempo onde os bebês estavam sendo sacrificados devido à ordem que foi dada por Faraó. Porém, a mãe e o pai de Moisés, ao perceber que o seu filho era formoso, que era um bebê, né? Quero ver que pai que quer sacrificar o filho. Enfim, a mãe decidiu que não sacrificaria Moisés e resolveu esconder Moisés. E eu entendi nessa situação, me colocando no papel de Moisés, que muitas vezes nós somos protegidos, muitas vezes nós estamos seguros por pessoas, por situações externas. Algo que não dependia de Moisés, mas ele precisava de um cuidado, como ele ainda era bebê e muitas vezes, independente da nossa idade, nós ainda nos encontramos em situações assim que nós precisamos de proteção. Só que essa proteção, ela tem tempo determinado. E isso é uma coisa que eu e você precisamos entender. A gente não tem que ficar protegido, alguém nos protegendo o tempo inteiro. E o prazo de Moisés ali, com a mãe protegendo ele, foi 3 meses. 3 meses ele ficou protegido, onde a mãe o escondeu de todo aquele sistema. E ele estava naquele momento em que ele precisava de proteção. Depois eu me deparo com essa mãe. Essa mãe que ela, diante da situação, que ela vê a ameaça, não tenho mais condições de protegê-lo, não tenho mais condições de segurar isso nas minhas mãos. E aí eu também me identifiquei com a mãe de Moisés, porque muitas vezes a gente chega nessa situação, e talvez você esteja nessa situação, que não dá mais para você controlar alguma coisa, fugiu do seu controle, não tem mais o que você fazer, e você fala assim, o que eu vou fazer? A melhor coisa que você tem que fazer é o que essa mãe fez, lança no rio de Deus, lança nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que Ele faz. E essa mãe, literalmente, ela não teve medo, ela lançou. O que acontece muito comigo e com você é que a gente lança e a gente pega de novo. A gente vai para o quarto da oração, a gente entrega nos pés do Senhor, a gente sai do quarto carregando o peso de novo, querendo resolver a situação. E aquela mãe entendeu que não dava mais para ela resolver, não tinha mais como ela esconder, ou acabaria mal. Ela precisava tomar uma atitude, ela precisou sair da bolha dela de conformidade e ela rompeu a bolha. Então eu deixo agora o conformismo e eu lanço o meu filho. E a gente vê o cuidado de Deus com a vida de Moisés, porque tudo aquilo que Deus tem propósito, Ele zela para aquele com quem Ele tem um compromisso, para quem com Ele tem com a palavra dele. E nesse momento em que ela lança o filho, eu vejo que ela prepara o que está na mão dela fazer, ela fez. Eu vou preparar aqui esse cesto onde meu filho vai estar. Ela betumou todo aquele cesto, colocou como para não entrar água, tudo de melhor que ela podia fazer. Nós vemos que ela fez, só que ela lançou. Então tudo que você tem que fazer, faça, mas entrega.
E aí logo em seguida eu me deparei com a vida da irmã de Moisés, porque quando a mãe lança, a irmã, ela sai e fica procurando aquele cesto e fica caminhando com aquele cesto, não sei quanto tempo que ela andou, o que ela estava fazendo, e nessa hora Deus falou comigo: assim são as intercessoras. Assim são aquelas pessoas que oram, que mesmo de longe, às vezes a nossa mão não pode tocar, mas a oração ela pode muito em seus efeitos. Às vezes o nosso pé não pode ir, mas a nossa oração ela alcança. Então eu vi Miriam dessa forma, sabe, como aquela que estava ali intercedendo, acompanhando para ver o que vai acontecer. Ela não abandonou, em momento nenhum Moisés esteve sozinho, sabe? Eu acredito que quando a mãe dele lançou ele não estava sozinho. A irmã estava ali de olho, vendo o que ia acontecer. E aí Deus também falou comigo que Deus levanta pessoas, quem a gente menos espera. De repente a filha de Faraó estava ali naquele horário, naquele tempo, tomando um banho com as suas servas ali, à beira de um rio, e de repente o que vê descer um cesto. O que tem naquele cesto? Que curiosidade dela de saber o que tem ali naquele cesto. E aí a palavra é muito clara que fala assim, ela viu. Então existem pessoas que vão nos ver, mesmo quando Moisés, ainda bebê, ali nem sabia o que estava acontecendo. Deus levanta pessoas. O que eu e você precisamos fazer é descansar, é confiar. No momento que Moisés precisou abrir a boca, ele abriu. Porque quando o cesto chega na mão dela, da filha de Faraó, Moisés chora. E tem hora que eu e você precisamos chorar, tem hora que eu e você precisamos gritar, tem hora que eu e você precisamos falar. Ali Moisés, a única coisa que cabia a ele era chorar. O pedido dele era: tô vivo, tô com vida, me ajuda. E aquela mulher teve compaixão dele, um sentimento que muitas vezes o ímpio que está lá fora nem entende, mas Deus é Senhor sobre todas as coisas. E Deus usa quem Ele quer usar para ter compaixão da nossa vida, para mudar a nossa história. E então eu vejo a filha de Faraó rompendo a bolha dela, da conformidade dela, e indo para cima e querendo saber sobre aquele bebê. E eu vejo mais uma vez a irmã de Moisés, que rompeu a bolha da conformidade dela lá, fazendo todo aquele trajetório, orando, pensando e cuidando. Mas chegou um momento que não adiantava só a Miriam ficar de longe olhando. Chegou um momento que ela tinha que ter a ousadia de ir para cima. E talvez esse é o momento que você está precisando ter, essa ousadia de ir para cima e falar e posicionar. Às vezes é uma palavra, às vezes é algo tão pequeno que Deus está esperando para você fazer, para eu fazer. E Miriam fez, ela falou: ei, precisa de alguém para cuidar desse bebê? O que tem agora na cidade é a ama de leite, né? Porque as crianças estão todas, né, morrendo. E a filha de Faraó, eu falo, quando Deus está no controle, é Ele que toma conta de tudo, é Ele que toma conta da mente, do coração, das palavras. E aquela mulher, sem nem questionar, falou: sim, eu quero, traga alguém para mim. Imagina se aí ia falar assim: não traga alguém, sem saber, sem nada. Deus é Deus, e quando Deus faz, é lindo, é maravilhoso, é inexplicável. Não adianta tentar colocar na minha cabeça e tentar entender. Não dá para você entender aquilo que é inexplicável. Nosso Deus, Ele é assim. E de repente essa menina volta para casa e fala: mãe, agora a senhora vai lá e vai se apresentar e vai pegar o menino e a senhora vai criar. E foi assim. E essa mãe foi e pegou o filho de volta. E aí eu entendo, mais uma vez, eu aprendo com a mãe de Moisés. Quando a gente realmente entrega, aquilo volta para nossas mãos. Quando a gente realmente coloca nas mãos do Senhor, o Senhor sabe como fazer voltar. E o Senhor faz voltar da melhor forma. Você entende quando é Deus que coloca na tua mão de novo? Quando é Deus que fala: tá aqui aquilo que você colocou na minha mão, agora eu te devolvo. Mas Deus sabe como devolver. E Deus devolveu debaixo de uma autoridade. A sua casa está guardada. Essa criança não vai morrer. Essa criança vai ficar com você até crescer. Porque a filha de Faraó, assim eu disse. Pronto. E foi assim na vida de Moisés. Ele recebeu todo aquele crescimento, ele recebeu toda a educação que a sua mãe tinha que passar para ele, todos os princípios do seu povo, até ele estar grande e a filha de Faraó vir, e chegou mais uma vez a hora de entregar. Mas aí eu me identifiquei mais uma vez com Moisés, porque muitas vezes nós recebemos o estudo, nós recebemos o princípio, nós recebemos todas as coordenadas de como nós devemos proceder.
quê. E aí chegou o momento onde a gente é exposto a uma sociedade e a gente não pode negar aquilo que nos foi ensinado, aquilo que está dentro de nós, os princípios que estão aqui. No caso era do povo hebreu, do povo de Deus. Ele teve toda aquela carga em cima dele. E na determinada idade, ele foi com a filha de Faraó e viveu ali no palácio como um príncipe. Porém, numa determinada data, ele se deparou com um egípcio lutando com um hebreu e ele foi consumido pela ira, pela raiva, pela sensação de impunidade e ele quis fazer alguma coisa. E aí fica um alerta para nós. Todas as vezes que nós formos dar ouvido à ira, à angústia, a esse sentimento que vem avassalador, que a gente quer reagir com a nossa mão, que a gente acha que a gente pode, vai se dar mal. Vai dar ruim, não vai dar certo. E o que acontece? Exatamente isso. Eu acho muito interessante que o versículo na Bíblia diz assim, que quando ele foi agir, Moisés foi agir, ele olhou para um lado, olhou para o outro, para ver se vinha alguém, se tinha alguém vendo. Não tem ninguém vendo, então eu vou fazer. Sempre quando eu e você temos essa sensação que eu preciso ver se tem alguém me olhando, se não tem ninguém me olhando, eu posso fazer, cuidado, porque aquilo que você quer fazer escondido dos olhos da pessoa certamente não é bom. E aquilo revela aquilo que realmente está no seu coração. E naquele momento que estava no coração dele realmente era ira, era raiva e tantos outros sentimentos que levou ele a matar o egípcio. E não só matar, como esconder o egípcio. Mas engano nosso quando a gente acha que ninguém está nos vendo, né? Muitas vezes dentro da nossa casa nós somos uma pessoa, e lá fora a gente quer ser outra pessoa. E dentro da nossa casa os nossos filhos nos conhecem, nosso marido nos conhece, nossas esposas nos conhecem, as pessoas que estão ao nosso redor realmente elas nos conhecem. E chega um momento que isso aponta, que isso ecoa, não adianta você querer ser alguém que você não é. E num outro momento, quando Moisés resolveu se posicionar numa briga entre dois hebreus, ou seja, do povo dele, e que ele tenta emitir um julgamento, um dos fala assim, por que você está opinando? Vai querer me matar, assim como você matou o egípcio? Alguém viu e alguém lançou na sua cara aquilo que foi visto. E isso aí é atitude de Satanás, sabe? Tudo aquilo que vem para ser jogado na nossa cara, para tentar nos minar, não é de Deus, porque Deus é perdão, Deus é graça e Deus viu tudo aquilo que ele falou, mas jamais jogaria na cara dele. E sim estenderia a mão e traria consolo e traria resposta. Mas não é assim que o nosso adversário age conosco. E veio a afronta. A afronta levou o quê? O medo. E o medo levou o quê? A se refugiar. E isso é um problema que talvez eu e você possamos estar enfrentando como Moisés enfrentou naquela hora. O medo. E o medo, quando ele vem para cima de nós, ele nos faz o quê? Ai, preciso me esconder. O medo é terrível porque ele cria como se um obstáculo para que eu pudesse romper. Então ele vem ali e ele fica amedrontado. E o que ele faz? Ele sai da sua terra. Até porque Faraó descobre e realmente procura matá-lo. Então ele foge. Mas ainda assim, quando Deus tem um propósito na nossa vida, não adianta fugir. Então o que eu quero dizer para você, não adianta, esse medo não vai te parar. Porque o Senhor, Ele está te vendo. E essa palavra está chegando no teu coração para te sacudir, para falar, sai dessa bolha de conformidade. Eu preciso de você agindo, eu preciso de você agora, nesse tempo, com a sua família, nessa sociedade, no seu trabalho, onde você está. Deus não nos deixa. E foi assim com Moisés também. Moisés pensou que ele ia ficar escondido e entrou dentro da bolha dele, tentando se esconder na cidade de Midian. Porém, lá na cidade de Midian, eu vejo Moisés mais uma vez rompendo a bolha da conformidade. E como ele rompe essa bolha? A Bíblia relata ainda em Êxodo capítulo 2, que as filhas do sacerdote desta cidade foram até o poço tirar água para os seus camelos, para alimentar os seus camelos, quando chegou uma turma de pastores e meio que afrontaram elas, meio que foram indelicados com ela, e Moisés viu. Moisés poderia continuar na bolha dele da conformidade e falar, ai, que tenho eu com essas meninas, o que eu vou fazer? Mas tem hora que não dá, tem hora que aquilo grita, e é hora de eu e você nos posicionarmos. E ele rompeu aquela bolha da conformidade, e ele entrou naquela conversa e ele falou, ei, para,
cara. Eu não sei como foi que ele se posicionou, mas eu sei que ele defendeu aquelas meninas. E aquelas meninas voltam para casa então e elas contam para o pai pergunta: o que aconteceu que vocês chegaram mais cedo? E ela conta para o pai, elas contam para o pai, falam: o que aconteceu é que um homem assim, onde está esse homem? Traga ele para cá. E aí Deus começa a agir daquela forma que eu e você gostamos de ver, né? Ação, a coisa concreta. Quando eu e você nos posicionamos para fazer aquilo que precisa ser feito, Deus já declarou, Deus já decretou, já está ali, só falta a gente alcançar aquilo que já está falado pelo nosso Deus. E assim Moisés começa a romper. Ele entra para a casa de Jetro, ele começa a trabalhar ali com Jetro no campo, fazendo o que precisava ser feito. Ali ele recebe o pão, ele começa a receber alimento. E quando a gente rompe essa bolha da conformidade, Deus começa a nos sustentar. E eu vi claramente isso nos passos que foram acontecendo ali para Moisés. Uma nova história começou a ser escrita quando ele rompeu, quando ele se posicionou. Mas eu e você, a gente precisa se posicionar. Então ele recebeu o pão, não só o pão, mas ele recebeu a mão da filha de Jetro e ele se casou, não só se casou, como ele teve um filho. Então eu vejo a prosperidade, eu vejo a restituição, eu vejo Deus fazendo na vida de Moisés. E quando tudo começa a ser realizado, Deus então fala o propósito. Aí é a parte mais linda que eu amo, é quando você tem essa experiência do sobrenatural com Deus, sabe? Que eu e você devemos procurar e está disponível para nós, que é o momento que a gente escuta a voz, é o momento que a gente tem a certeza, é onde a gente vê o milagre. E milagrosamente Moisés teve uma experiência com Deus ali. E talvez vocês todos conhecem a história da sarça, que estava ali um fogo e não consumia aquela sarça, aquele fogo, e a voz de Deus claramente falando com Moisés e entregando a ele e revelando a ele o propósito. E Moisés era o libertador do povo, e a história depois vocês conhecem. Mas é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Vamos romper essa bolha de conformidade. Nós temos respaldo. E se fosse uma palavra minha, você poderia até deletar e deixar para lá, mas não é. A palavra está aqui, ó. Pessoas que romperam a sua bolha de conformidade triunfaram. Mas existe um passo, existe algo que eu e você precisamos fazer, existe uma atitude, existe um posicionamento. E esse é o tempo. Então, o que eu digo sempre, e eu vou encerrar dizendo: bora pra cima. Um beijo, fiquem com Deus.